se lembrem, né, da gente e nos convidem para esse tipo de atividade. Estou sempre à disposição, gosto bastante. Agradecer também os corajosos que estão acordados, né, nesse sábado tão frio. Achei até que fossem desmarcar, porque, olha, sair da cama estava difícil hoje, né? Então, agradeço realmente o carinho de vocês, a participação. E eu preparei, na verdade, uma atividade que se refere à petição inicial trabalhista, focada nos critérios da OAB. Então, nós vamos conversar quais são os critérios da OAB, né, para uma petição inicial. E lembrando que petição inicial é petição inicial em qualquer área do processo. Então, se a gente aprende a estrutura de uma petição inicial, a gente pode utilizá-la em qualquer área, a gente só vai mudar a fundamentação jurídica. Então, eu pretendo, né, hoje, passar para vocês algumas dicas de estrutura da petição inicial, um modelo, e a gente vai conversando sobre ele. Quem foi meu aluno da prática, praticamente vai assistir a mesma aula, né, e é bom para recordar, porque a petição inicial é uma das peças mais complicadas dentro do processo, porque ela tem uma amplitude irrestrita. Como eu digo aos alunos, a gente pode errar feio, né, numa petição inicial. A gente pode fazer pedidos que não sejam condizentes, a gente pode fundamentar errado, enfim. É diferente de você fazer uma defesa em que você já tem um parâmetro para se defender, né? Então, você tem ali, né, uma limitação daquilo que você tem para apresentar como argumentos de defesa, que vem através da petição inicial. Já na petição inicial, é uma página em branco e você pode pedir tudo e pode errar feio. Então, nesse sentido, eu vou passar para vocês os requisitos básicos, né? Conforme o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com o 319 do CPC. Nós vamos conversar sobre a estrutura dessa petição inicial e depois, né, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, eu vou começar a projetar aqui para vocês, só um minutinho. Compartilhar a tela. Pronto. Vocês estão enxergando? Eu preciso que falem, porque eu não sei. Sim, prof, dá para ver. Estão, né? Então, vamos lá. Depois, se vocês quiserem, eu também disponibilizo esse slide para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a estrutura de uma petição inicial? Então, sempre a gente vai começar com o endereçamento, a qualificação das partes, o nome da peça e seu fundamento. Isso é padrão, certo? Depois, nós vamos dividir entre fato, fundamento, pedido, requerimento. Eu costumo brincar que rima, né? Então, é fácil a gente guardar. Toda petição inicial, seja na área trabalhista, seja na área civil, pode ser um mandado de segurança, que quando a gente fala dá até uma emoção, assim, ai meu Deus, um mandado de segurança é muito difícil. Não, é uma petição inicial, certo? Então, eu tenho que saber o que vou colocar lá dentro, mas a estrutura é a mesma. Fato, fundamento, pedido, requerimento. E aí nós temos a dicasinha do PCPC, que é um PCPC adaptado, né? Igual o meu chopp de empregado, mas falaremos a hora que chegarmos na parte de requerimentos. Então, temos a parte introdutória, que é o endereçamento, e nesse sentido, a gente precisa ficar atento, porque na Justiça do Trabalho nós temos a questão da competência territorial, para a gente saber qual é o juízo competente para apreciar a nossa reclamação trabalhista, né? A qualificação das partes, vou passar para vocês, o número de itens que a OAB
considera interessante, né, para vocês mostrarem que vocês se dedicaram e estudaram para uma prova de OAB, o nome da peça e seu fundamento, e depois vem a rimadinha. Fato, que é a historinha triste, fundamento, que é o fundamento do meu direito, onde é que eu encontrei aquele direito, qual foi o direito violado, então eu tenho que identificar o meu direito na Constituição, né, na legislação ordinária, em súmulas, em orientações jurisprudenciais. Quanto melhor fundamentado, né, fica mais perfeito e mais passível de convencimento do direito do seu cliente aquela petição inicial. O pedido, que é aquilo que eu quero na minha ação para o meu cliente, e requerimento, que é chavão, a gente fecha PC. Então, vamos lá. A petição inicial, ela pode ser apresentada, e aí vamos só fazer um resgatezinho, tanto de maneira escrita, como de maneira verbal, certo? Então, deixa eu parar a apresentação para a gente conversar sobre isso. Então, a gente sabe que, pelo próprio princípio da informalidade do processo do trabalho, vocês se recordam do jus postulandi, né? Então, a petição inicial, ela pode, inclusive, ser apresentada de maneira verbal. Como assim, professora? Então, a pessoa, o reclamante, o empregado, em princípio, comparece à Justiça do Trabalho, se dirige ao setor de atermação, ou seja, vai ser reduzido a termo aquela reclamação, e ele conta a história, né, a situação que ele está vivenciando em relação ao empregador ali para um servidor da Justiça do Trabalho. Então, o que é o jus postulandi? É a possibilidade tanto do empregado como do empregador atuarem na Justiça do Trabalho sem a presença de advogado. Relembrando que o jus postulandi, ele pode ir até a segunda instância. Então, eu posso litigar sem advogado até o TRT. Agora, a partir do TST, que envolve só discussões de direito, que envolvem um conhecimento técnico maior, eu não posso mais me utilizar do jus postulandi, então, necessariamente, se quiser recorrer ao TST, terei que constituir um advogado. Quem foi meu aluno, né? Nós já conversamos sobre essa questão do jus postulandi, da parte se ver ali desacompanhada de advogado, porque vocês se recordam, né, que distribuído uma petição inicial, o próximo passo já é a audiência trabalhista. Então, vocês imaginem uma pessoa que ajuizou uma ação sem advogado, né, apresentou uma reclamação trabalhista verbal, né, que foi reduzida a termo no setor de atermação, e aí ela tem 5 dias para ratificar aquilo que ela, né, aquilo que foi reduzido a termo, certo? Senão aquela reclamação será arquivada, e aí o próximo passo será a audiência em que ela se encontrará com a outra parte, geralmente o empregador, com os seus advogados, né? E ele sem advogado. Então, mas o jus postulandi, o fundamento dele é o acesso ao judiciário, enfim, essa liberdade que a parte tem de postular sem advogado. Vamos lá. A petição, a reclamação trabalhista, ela pode ser, então, escrita, que é o mais aconselhável, que é o que traz segurança jurídica, é uma peça mais técnica, elaborada, ou apresentada de maneira verbal e que será reduzida a termo posteriormente, certo? Então, apresentada a reclamação trabalhista, o próximo passo será o encontro, né, das partes em audiência. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. E aí, como é que a gente começa? Então,
O 840 da CLT, parágrafo 1º, nos dá os requisitos de uma petição inicial trabalhista. Nós temos, né, os requisitos lá do CPC, que é o 319, e sabemos que o CPC é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho naquilo que o processo do trabalho for omisso. Mas o processo do trabalho traz os requisitos que devem constar numa petição inicial trabalhista. Então, nós temos o endereçamento, a qualificação do reclamante, uma breve exposição dos fatos, o pedido, que deverá ser certo e determinado e com indicação do seu valor depois da reforma trabalhista, independente do rito que eu eleger, né, do ritual, a data, a assinatura do reclamante. A reforma trabalhista, então, aprimorou esses requisitos essenciais, exigindo liquidez dos pedidos. Antes, a apuração, a liquidez dos pedidos era exigível somente se eu elegesse o rito sumaríssimo, né? Qual é o rito sumaríssimo mesmo, pessoal? É aquele cuja ação não ultrapasse até 40 vezes o valor do salário mínimo. Lembram? Então, eu tenho o rito ordinário, que é o comum, né? O sumaríssimo e o sumário. Se eu, independente do rito agora que eu eleja para a tramitação, do ritual que eu queira para a tramitação da minha petição inicial, eu tenho que apresentar pedidos líquidos, certo? Isso não quer dizer que os valores serão engessados, tudo isso depois será objeto de um cálculo na fase de execução, mas é justamente para justificar o valor da causa, para realmente se verificar a identificação entre o valor da causa e o rito a ser seguido por aquela reclamação, tá bom? Se nós fizermos um comparativo entre o 840 da CLT, que diz quais são os requisitos, e o 319 do CPC, nós vamos perceber que o 840 não exige alguns requisitos para a petição inicial não ser julgada inepta, né, exigidos no Código de Processo Civil. Mas, pessoal, é claro que nós, como técnicos, como profissionais, devemos pautar a nossa atividade, né, o nosso trabalho, da maneira mais técnica possível. Então, o ideal é que a gente faça uma petição inicial com todos os requisitos. Imaginem só que o 840, pautado no jus postulandi, pautado no princípio da simplicidade, enfim, diz que na nossa petição inicial trabalhista não precisa de fundamento jurídico do pedido. Agora, vá você apresentar uma petição reclamação trabalhista, uma petição inicial sem fundamento jurídico, né? A outra parte vai nadar de braçada. Imaginem vocês apresentarem uma reclamação trabalhista sem valor da causa, né? Ela será julgada inepta, até porque há essa necessidade da liquidez do pedido exigido agora na reforma trabalhista, e justamente para se fixar o valor da causa, para verificar se ele está dentro dos requisitos do rito que eu elegi. Porque eu posso eleger o sumaríssimo para ações de até 40 salários mínimos, o ordinário, ações mais complexas, de valor maior, e o sumário, quem se lembra? Ações de até 2 salários mínimos. Então, essa liquidez do pedido no corpo da petição inicial vai justificar, né, o valor da causa e vai justificar o rito que eu elegi. Muito embora o 840, parágrafo 1º, não coloque como um requisito exigível o valor da causa. Protestar por provas, requerer citação, enfim, também não são exigidos com base no 840. Mas a nossa petição inicial, principalmente vocês que vão enfrentar aí uma prova de OAB, se forem fazer na área trabalhista, não se apeguem a isso. Vamos fazer uma petição mais completa possível, né? Tecnicamente falando, a mais perfeita possível, justamente para dificultar,
né, a defesa da outra parte. Se eu tenho um pedido bem fundamentado, se eu cito súmulas, se eu cito a legislação, cito súmulas, cito AJs, eu dificulto a defesa da outra parte. Não é verdade? Se eu faço uma ação praticamente irretocável, né, tecnicamente, isso é um plus, né? Além de ser o nosso dever enquanto profissional técnico. Então, essas questões dessa simplicidade e informalidade são sob o olhar de quem se utilizou do jus postulante. Beleza? Vamos seguir. Importante. O 837 da CLT diz que nas localidades em que houver apenas uma vara do trabalho, então é vara única, né, a reclamação tem que ser direcionada, apresentada diretamente à secretaria da vara ou cartório do juízo. Mas, normalmente, a gente tem mais de uma vara na Justiça do Trabalho. Então, quando eu ajuizo, quando eu distribuo uma reclamação trabalhista, haverá a distribuição aleatória pelo computador. Não tem como eu escolher qual vara, né, o meu processo deveria tramitar, certo? A distribuição, ela é feita pelo computador e de acordo com né, a pauta ali, a questão de agenda dos magistrados. Então, a distribuição, 783, diz que a distribuição da reclamação tem que obedecer à ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando houver. Se tiver só uma vara, é claro, né, que eu vou endereçar a minha petição para aquela secretaria, né, ou para o juízo daquela vara. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora a visualizar, né, a elaboração de uma petição inicial. Endereçamento. Então, nós vimos que aquela parte introdutória, aquele primeiro quadradinho que eu coloquei para vocês é o endereço, né, e a qualificação. O endereço. Endereçamento. Para quem eu vou endereçar minha petição inicial trabalhista? Nós vamos endereçar para o juiz do trabalho ou vara do trabalho. O artigo 651 da CLT, e aí eu chamo a atenção de vocês para vocês anotarem e fazerem a leitura, né? Traz para a gente quais são as regras de competência territorial, certo? Então, normalmente, a regra é que a reclamação trabalhista seja distribuída, seja apresentada ao juízo do local da última prestação de serviço do empregado. Por quê, pessoal? Justamente porque na fase de instrução processual é mais fácil a produção de provas, a realização de perícia. Então, a regra é que a petição inicial trabalhista seja apresentada no local da última prestação do serviço. Por exemplo, eu trabalhei em Aquidauana e o meu empregador não cumpriu com as obrigações contratuais e eu quero processá-lo. Procuro um advogado e vou ajuizar essa ação endereçada a qual juízo? A vara do trabalho de Aquidauana. Por quê? Porque marcada a audiência que acontecerá na Justiça do Trabalho em Aquidauana, é mais fácil das testemunhas comparecerem, se eu precisar de prova testemunhal, é mais fácil de eu, como autor da ação, como reclamante, também me deslocar ao local da audiência. Se o juiz for determinar perícia, por exemplo, em casos de insalubridade, né, se o meu pedido envolver insalubridade e precisa haver perícia para verificar se o ambiente de trabalho é insalubre. E o que é um ambiente insalubre mesmo, pessoal? É um ambiente que faz mal à saúde, que a exposição habitual àquele ambiente
faz mal para a saúde. Então, como a pessoa está exposta a um ambiente que faz mal para a saúde, ele tem direito a receber esse adicional de insalubridade. De quanto mesmo? 10, 20 ou 40%, de acordo com o grau de insalubridade apurado, certo? 10, 20 ou 40% sobre o que mesmo? Qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? Salário mínimo. Isso, infelizmente, não foi alterado com a reforma trabalhista, então não é 10% do salário da pessoa, nem 20, nem 40. A base de cálculo é o salário mínimo, mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Né? Então, vamos supor que eu trabalhei num ambiente insalubre, o empregador não me pagou e eu ajuizo uma ação sustentando que aquele ambiente é insalubre. O juiz, ele não sabe se o ambiente é insalubre ou não. O advogado está sustentando que sim, a outra parte está dizendo que não. Precisamos, então, nomear um perito. E aí é muito mais fácil que essa perícia aconteça mais rapidamente se eu ajuizei a ação no local da minha última prestação dos serviços. Então, é sob essa justificativa, inclusive pautado no princípio da proteção, né, que temos esse olhar protetivo, lembram? A gente já conversou sobre isso, é que as ações, é que a regra seja que as ações sejam ajuizadas no local da última prestação do serviço. Mas lembrando que a competência territorial, ela é relativa, não é isso? Nós temos as competências absolutas, que é matéria, pessoa e função. Quem foi meu aluno sabe a diquinha: mãe, pai e filho. Competência absoluta, a gente não discute. Agora, competência relativa, que é TV, territorial e também sobre valor da causa, são competências em que se admite a prorrogação da competência se a outra parte não se manifestar por meio da exceção declinatória de foro. Então, a regra é o ajuizamento da ação no local da última prestação do serviço. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando em Aquidauana, né? Fico desempregada, quero ajuizar uma ação em desfavor do meu empregador em Aquidauana, mas minha família toda mora em São Paulo. E aí, meus pais dizem: Tchoia, vem para cá, volta para casa, você vai ficar aí desempregado em Aquidauana? Então, eu volto para São Paulo. Posso ajuizar a minha reclamação trabalhista em São Paulo? Sim, a regra é o local da última prestação do serviço, mas a competência é relativa. Posso ajuizar em São Paulo. Se a outra parte não se opuser, não ingressar, não apresentar a exceção de incompetência territorial ou exceção declinatória de foro, a ação vai tramitar normalmente por São Paulo. Há uma prorrogação dessa competência. Isso pode acontecer, por exemplo, se a empresa mantém jurídico em São Paulo. É uma grande empresa e para ela tanto faz a ação ser ajuizada em Aquidauana para efeito dela apresentar sua defesa e comparecer nas audiências, ou São Paulo. Agora, vai ficar mais difícil a minha comprovação por meio de testemunhas? Certamente. Tá? Mas é importante vocês guardarem que a regra da distribuição é no local da última prestação de serviço. Mas que essa é uma competência relativa e que pode, então, ser prorrogada. E como é que fica, então, o endereçamento? Sempre por extenso, tá? Depois, na prática, a gente acaba abreviando, excelentíssimo, mas para a prova da OAB, vocês vão colocar por extenso, se possível, em caixa alta. Caprichem na letra. As provas são manuscritas e ler garrancho é cansativo. Então, quem tem a letra muito feia, vai comprando um caderninho de caligrafia, vai treinando a letra, porque é um desestímulo para quem está fazendo a correção das provas, pegar um garrancho. Não que isso vá comprometer a sua nota, mas talvez ele não leia a sua petição com tanto carinho, né?
Então, excelentíssimo, por extenso, senhor, doutor. Ah, mas o juiz não é doutor. Doutor é quem faz doutorado. Deixa essa discussão para depois que vocês passarem na OAB, tá? O doutor ali é um sinal de respeito, tá bom? Então, excelentíssimo, senhor doutor, juiz. Aí seria interessante, pessoal, utilizar pelo menos uma vez no endereçamento a expressão federal, para mostrar para o examinador que você sabe que a Justiça do Trabalho e que o juiz do trabalho é um juiz federal. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da... Eu sei qual vara? Não sei, eu estou distribuindo a ação. Deixo pontinhos, vara da... Tananana, ou ponho parênteses, pontinhos, como quiserem. Leiam o edital, lá vai estar previsto como é que deve ser feito quando não tem dados, né? Vara Federal do Trabalho, aonde? Estou contando o meu caso para vocês que eu trabalhei aqui da UAN, então da Vara Federal do Trabalho em Aquidauana. Agora, se o problema, no caso da OAB, não me disser onde é que a pessoa trabalhou, eu não vou colocar. Eu não posso inventar dados sob pena disso ser interpretado como uma forma de eu me identificar na peça e aí eu sou excluído, né? Eu sou eliminado. Então, não sei, a peça me disse, José A trabalhou para B no período de tal a tal, durante o contrato de trabalho, foram... José não, o A, né? O A se expunha a um ambiente insalubre, entretanto, B não pagou as verbas devidas, como advogado de A providencia as medidas necessárias. Um exemplo. Eu sei quem é A, eu sei se ele é José da Silva, eu sei o CPF dele, o número da CTPS, o endereço, se ele é casado, se ele é brasileiro, eu não sei nada. Então, eu não vou inventar A, brasileiro, casado, eu não sei. Então, é A, vírgula, entre parênteses, nacionalidade, você vai escrever nacionalidade, para mostrar para o examinador que você sabe que ali você deveria colocar brasileiro, natural de Aquidauana. Como é que eu vou colocar nesses casos que não tem essa informação? A, entre parênteses, nacionalidade, vírgula, naturalidade, vírgula, titular da CTPS, número, põe pontinhos. Residente, PIS, pontinhos, certo, pessoal? CPF, pontinhos. Residente domiciliado a pontinhos. Eu não vou preencher. Residente domiciliado à Rua Lagoas, número tal. Não, vocês não podem criar dados, certo? Então, excelentíssimo. Vamos voltar lá no endereçamento. De vez em quando eu dou umas viajadas, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz da pontinhos, porque estou distribuindo, não sei se é a primeira, segunda, terceira, quarta vara, tá? Tananana, vara do trabalho em Aquidauana, se tivesse informação, se não, da vara do trabalho em pontinhos. Importante. Cuidado com a figura do juiz de direito investido em matéria trabalhista. Quem é esse mesmo? Eu brinco em sala que é o juiz Severino, coitado do juiz de direito, né? Geralmente, esse juiz é aquele juiz lá do interior que já cuida de processos cíveis, processos criminais e, na falta de um judiciário trabalhista próximo, também vai cuidar de reclamação trabalhista, de iniciais trabalhistas. Então, vejam, né? Existem locais no Brasil em que o judiciário estadual, né? O fórum estadual é vara única. Nós temos um juiz só que cuida de tudo, né? Que eu brinco que é o juiz Severino. Então, ele faz separação, ele faz ação de indenização, né? Ao mesmo tempo, ele faz júri, enfim. É o juiz que cuida
né, de tudo. Ou, às vezes, em algumas comarcas, nós temos a vara civil e a vara criminal. Nós não temos, né, a vara de execução fiscal, igual a gente está mal acostumado, né, na capital. A gente tem vara de família, que só vai cuidar de questões de família, e vara de sucessão. Então, tem um juiz que cuida só de sucessão. Geralmente, no interior, a família e sucessão são atribuídos ao mesmo juiz. Não é assim? Então, o que acontece? Nessas cidades, né, em que não há justiça do trabalho, como é que fica? A regra é eu ajuizar a ação no local da minha última prestação do serviço. Mas lá não tem justiça do trabalho. Então, eu posso me utilizar do fórum local, da justiça estadual local. E aí, um juiz estadual vai cuidar de uma reclamação trabalhista de competência de um juiz federal. Acontece? Sim, acontece. Agora, pelos entendimentos, inclusive jurisprudenciais, o ideal é que a parte procure, num raio de até 100 quilômetros, um pouquinho mais, o judiciário trabalhista mais próximo. Porque a Justiça do Trabalho ela é especializada, né? O juiz do trabalho é expert naquele assunto, é melhor, né? E mais seguro, né? Que você busque os seus direitos perante uma justiça especializada. Mas se não houver judiciário trabalhista nas proximidades, você pode sim se utilizar da figura do juiz de direito. A Constituição nos garante isso no artigo 112. Vamos supor que eu tenha trabalhado em terrenos. Eu tenho um problema trabalhista lá com o meu empregador e quero ajuizar uma reclamação trabalhista. Em terrenos nós temos justiça do trabalho? Não. Terrenos nós temos fórum, mas não temos justiça do trabalho. Ah, então, professor, eu posso ajuizar uma ação trabalhista no fórum, né, me utilizando, entre aspas, né, da figura do juiz de direito? Não, porque terrenos é muito próximo a Campo Grande. Então, nesse sentido, você pode se deslocar a Campo Grande e ajuizar a sua reclamação trabalhista na justiça especializada, né? A locomoção das testemunhas não fica tão complicado. Agora, imaginem um lugar em que o judiciário trabalhista fique a 200 quilômetros. Aí justifica você se utilizar do fórum do juiz estadual local para cuidar da sua ação trabalhista. Perguntas que surgem nesse sentido. Bom, professora, e da sentença desse juiz de direito estadual? Cabe apelação ou cabe recurso ordinário? O que vocês acham? Vocês se lembram? Então, pessoal, essa falta de estrutura, entre aspas, né, do judiciário trabalhista, que não consegue contemplar todos os municípios do Brasil, termina em primeira instância. Da sentença de um juiz estadual, cabe recurso ordinário para o TRT. E acabou. Certo? Não é apelação, muito embora a sentença seja de um juiz estadual, cujo recurso seria apelação, nós vamos entrar com recurso ordinário, prazo 8 dias. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só ver que eu tenho uma colinha aqui, se eu esqueci de falar alguma coisa, não. E aí? Então, depois... Vou até pular um pouquinho lá para frente, só para mostrar para vocês e a gente volta. Posso endereçar ao juízo da tananã, vara do trabalho de tararã, se o problema não me der informações, eu não vou preencher. Aí, pessoal, eu vou pular de 10 a 15 linhas, certo? Na prova da OAB, eu não vou pular, porque linha vale ouro. Nós temos um espaço limitado para fazer a nossa peça, mas eu preciso mostrar para o examinador
que eu sei que eu tenho que pular aquelas linhas. Então, eu vou escrever, igual está aí no slide, pular de 10 a 15 linhas. Não precisa escrever espaço para o despacho do juiz ou protocolo. Isso eu coloco para não esquecer de falar. E essa era a nossa rotina quando os processos eram físicos, porque os magistrados, muitas vezes, faziam um despacho ali mesmo, né? Nesse pequeno espaço entre o endereçamento e o nome, às vezes tinham pequenos despachos, às vezes tinha algum número de protocolo, a etiqueta com o número do processo, a vara, né? A gente que é da época do processo físico, se justifica, então, esse espaço e ele continua sendo mantido em termos de estrutura de uma petição inicial. Então, enderecei bonitinho, ou ao juízo da tararã, ou excelentíssimo senhor, doutor, juiz da pontinhos, vara do trabalho, lembrando de colocar a palavra federal. Vara Federal do Trabalho ou Juiz Federal do Trabalho vai dar um up, né, no seu endereçamento. Pulei de 10 a 15 linhas, mas na prática, lá na hora, não vou pular, vou só escrever. Aí vem a qualificação de quem está entrando com a ação. Poxa, eu sou advogado dessa pessoa, então eu tenho que ter as informações completas. Por quê? Porque eu peguei uma procuração dela. E na procuração, nós temos tudo. Então, para efeito de prova da OAB, a gente verificou que alunos que tiraram 10 colocaram 11 itens, né? De 10 a 11 itens na qualificação. E aí, nesse sentido, é que a gente orienta, certo? Então, qualificação completa, 11 itens. Vamos voltar lá no slide. Lá na fundamentação. Aqui. Endereçamento. Qualificação. Nome completo, nacionalidade, estado civil, a função, a profissão, a data de nascimento, nome da mãe por questões de homônimos, né? RG, CPF, CTPS, PIS, se é da iniciativa privada, PASEP, se é servidor público, NIT, né, se é autônomo, empregado doméstico, é o número de identificação do trabalhador, o facultativo, tá bom? Endereço completo com CEP. Olha lá, observação 1. No exame da ordem, o candidato não pode criar dados ou fatos não informados pela banca. Se eu não sei que o nome da pessoa é José, eu não vou colocar José. Se no probleminha que me foi passado constou A, eu vou colocar A, vírgula. Eu sei se ele é brasileiro? No problema me falou? Não. Geralmente no probleminha da OAB é A, trabalhou para B. Então aí eu vou colocar dessa forma. Nacionalidade, faltou naturalidade aí. Naturalidade, estado civil, função, profissão, tal. Beleza? Entenderam? Eu não vou preencher brasileiro. Eu não sei se ele é casado. Não sei se ele é casado. Mas eu tenho que mostrar para o examinador que eu sei o que colocar naquele momento. Então, eu vou preencher com esses dados. Então, já fizemos o endereçamento, pulamos ficticiamente de 10 a 15 linhas, fizemos a qualificação do meu cliente, então eu sei todos os dados dele, por isso que se exige o máximo de dados possível. E aí, o que o meu cliente vem? Ele vem por meio do seu advogado, que apresente, subscreve, né? Ou vem por meio do seu advogado abaixo identificado, enfim, vocês vão colocar o linguajar de vocês, né? Então, é importante dizer que o seu cliente vem por meio de você, então, por meio do advogado que apresente petição, subscreve, ou seja, o advogado que está assinando lá embaixo. Vem por meio do seu advogado que apresente petição, subscreve, aí pode pôr, entre parênteses, procuração em anexo, porque ele terá a sua procuração, e é importante, endereço completo com CEP.
Ah, prof, mas na maioria das vezes os escritórios de advocacia já têm papel timbrado. Não tem problema, nós estamos falando de prova da OAB, então você tem que colocar endereço completo com CEP. Vou colocar o endereço? Não, vou mostrar para o examinador que eu sei que naquele lugar eu tenho que colocar o endereço completo com CEP. Normalmente, hoje, as varas estão pedindo, inclusive, ali na qualificação do reclamante, número de celular com WhatsApp. Então, pode também trazer mais essa informação. Então, o fulano vem por meio de você, advogado, que a procuração está em anexo, o endereço do seu escritório está com o CEP ali, vem fazer o quê? Vem propor, vem ajuizar, vem apresentar reclamação trabalhista sempre. Empregado só apresenta reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Certo? Pode apresentar um mandado de segurança? Sim, mas para iniciar um processo em desfavor, né, do empregador, o processo se chamará reclamação trabalhista, salvo os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, aí é outro departamento. Mas para pleitear direitos oriundos de um contrato de trabalho, sempre se chamará reclamação trabalhista. Então, por isso que o pessoal muitas vezes escolhe a área trabalhista para fazer a prova da OAB. Porque não tem como você errar. O que o empregado apresenta em desfavor do empregador sempre será reclamação trabalhista, salvo essas outras situações específicas que eu citei, casos de mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. Vejam bem, e aí eu digo qual é o rito que a minha reclamação trabalhista vai seguir. Poxa, professora, mas eu quero sustentar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso mesmo, pessoal? É quando o empregador comete uma das faltas graves previstas no 483 da CLT. Então, o empregado considera rescindido o contrato de trabalho por falta grave do empregador. Mesmo assim, se chamará reclamação trabalhista? Sim. Vem propor reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Eu preciso de uma liminar porque eu sou dirigente sindical. Beleza? Reclamação trabalhista com pedido de liminar. Sempre será reclamação trabalhista. Tudo bem? E aí eu vou indicar qual é o rito, qual é o ritual que a minha ação vai seguir. Eu, como especialista, como advogado, estudioso do caso, conhecedor, sei a melhor tramitação com base, inclusive, nas verbas que eu pretendo receber. Então, eu posso eleger o 840, que é o rito ordinário, que é o rito mais antigo, né? Nós tínhamos o ordinário e o sumário. Ordinário para ações mais complexas e tínhamos o sumário para ações de até 2 salários mínimos. Depois surgiu o sumaríssimo para ações de até 40 salários mínimos. Então, eu vou identificar ali na peça qual é o rito, qual é o ritual que eu quero que a minha ação siga. Por quê, professora? Por que eu tenho que identificar esse ritual? Porque se eu estou identificando a minha petição como rito ordinário de uma tramitação normal, né, padrão, são ações mais complexas, eu terei 2 audiências, terei uma audiência conciliatória, em não havendo conciliação, aí sim marca-se audiência de instrução. Posso apresentar na audiência de instrução 3 testemunhas. Basicamente, nesse sentido. E as ações são mais complexas, o valor é maior. Se eu elejo o rito sumaríssimo, são ações de até
40 salários mínimos. E a previsão, né, no 852B, que no rito sumaríssimo as audiências sejam unas. Embora na prática isso não tenha, em alguns lugares isso não está acontecendo pela própria agenda dos juízes, né, muito comprometida, mas a previsão é que tudo se resolvesse em uma audiência só. Então, é um rito cujos valores da ação são mais baixos, mas é muito mais célere, porque há a previsão de que, distribuída a reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, a primeira audiência, que é una, deve ser agendada no interregno, no intervalo de 15 dias, de até 15 dias, ou a primeira data desimpedida da pauta do juiz. Então, vejam que rapidez para efeito de judiciário. Eu ajuizo uma ação, digo, vem perante Vossa Excelência, por meio do seu advogado, que a procuração, que a presente subscreve, procuração em anexa, endereço completo com CEP, vem propor reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, com fulcro no 852B da CLT, combinado com o 319 do CPC. Eu estou dizendo para o juiz que a minha ação é de até 40 salários mínimos. Eu estou dizendo para o juiz que a minha ação não vai precisar publicar edital, certo? Então, que eu sei aonde a outra parte se encontra, e eu estou dizendo para o juiz, basicamente, que a minha ação não envolve nenhum poder público, né? Não é uma ação contra um órgão público, certo? Que são os empecilhos de eu me utilizar do procedimento sumaríssimo. Distribuída a petição, dizendo para o juiz que eu quero que ela cumpra o ritual do 852B, será já marcada uma audiência una, em que a audiência começa com tentativa de conciliação, em não havendo conciliação, nós já seguimos para a instrução processual, onde serão ouvidas as partes, as testemunhas, e já teremos o julgamento. Então, vejam a celeridade, né, do rito sumaríssimo, justamente para contemplar essa ideia de que nós estamos tratando de verba de natureza alimentar. Então, o processo trabalhista, ele precisa ser célere, né? Ele precisa ser eficiente, justamente porque as pessoas estão ali buscando diferenças salariais, diferenças do contrato de trabalho. Então, neste sentido, o rito sumaríssimo, ele é muito mais célere. E, ao identificar esse rito, esse ritual que a minha ação vai seguir, se eu elejo o rito sumaríssimo, né, há, então, a designação da audiência una, certo? Enquanto que, se eu elejo o ordinário, teremos uma primeira audiência só conciliatória, e aí a segunda audiência que eu devo levar as testemunhas, que serão 3. No rito sumaríssimo, são 2. Tudo bem, pessoal? Pois bem, e também posso dizer para o juiz que eu venho perante o meu advogado, que a presente subscreve, propor uma reclamação trabalhista pelo rito sumário. E aí, ao verificar a distribuição pelo rito sumário, o que se entenderá? Se entenderá que a minha ação ela é de até 2 salários mínimos e que, da sentença do juiz, se não envolver matéria constitucional, eu vou me convencer e não vou recorrer. O rito ordinário, ele é previsto numa legislação de 1970, que é a Lei 5.584 de 70. Quando surgiu o sumaríssimo, alguns doutrinadores entenderam que o sumaríssimo teria abarcado o sumário e que não teria mais razão de ser, de manter o rito sumário. Então, rito sumário 2, o sumaríssimo até 40, né?
O sumaríssimo, só uma audiência marcada no interregno de 15 dias ou a primeira data desimpedida da agenda do juiz, enquanto que no rito sumário, como é antigo, igual ao ordinário, são 2 audiências, a primeira de conciliação, a segunda de instrução, mas essa discussão está superada. Ele continua existindo. Só que é difícil a gente arriscar um rito sumário, mesmo em ações de até 2 salários mínimos, pelo óbice do recurso, né? Da sentença não cabe recurso, salvo se envolver matéria constitucional. Então, por que eu vou eleger o sumário se eu posso eleger o sumaríssimo, que além de ser mais célere, ainda se qualquer problema eu posso recorrer? Não é verdade? Mas é importante que vocês saibam que ele continua existindo. Então, vamos lá. Enderecei para o juiz competente, a regra é o juiz do local da última prestação do serviço para facilitar o ônus probatório. Pulo de 10 a 15 linhas na ficção, na prova eu vou só escrever, qualifico o meu cliente, digo que ele vem por meio do meu trabalho, por meio do advogado que apresente assina, procuração em anexo, endereço completo com CEP, vem fazer o quê? Vem propor o quê? Uma reclamação trabalhista, sempre, tá? Pelo rito, e aí vou identificar o rito. Se for uma ação mais complexa, pelo rito ordinário, consubstanciado, com fulcro, com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, sempre combinado com o 319 do CPC. Qual é o 319 mesmo, pessoal? São os requisitos de petição inicial, certo? E também, por quê? Aí a gente dá essa informação, aplicado subsidiário e supletivamente ao processo do trabalho por força do 769, que foi o que eu disse a vocês, né? No que a CLT é omissa, aplica-se subsidiariamente o CPC. Tudo bem? Então, eu digo qual é o rito, eu vou propor, elencando para tanto o que segue, ou pelos seguintes fatos e fundamentos. Lembra, lá na estruturinha, endereçou, fato, fundamento, pedido, requerimento. Então, quer guardar? Quer se lembrar na hora? Então, vem pelo rito ordinário, com fulcro no artigo 840, parágrafo 1º, combinado com o 319, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Ficou facinho, fato e fundamento. Depois falta só o pedido e o requerimento. E qual que é o fato? Qual que é o fundamento? Então, vamos lá. Pessoal, falta qualificar outra parte. Então, vem, eu coloco o rito, vem propor, né? Pelo rito ordinário, por exemplo, com fulcro no 840, reclamação trabalhista pelo rito ordinário, tal, combinado com 319, em desfavor, aí eu qualifico a reclamada. E aí, a reclamada, como ela não é a minha cliente, eu tenho que fornecer elementos básicos. Tenho que dizer o nome dela, pessoa jurídica se é de direito público ou de direito privado, certo? Se for direito privado, você coloca pessoa jurídica de direito privado. Se for uma pessoa de direito público, você coloca o CNPJ, endereço completo com CEP. Vou inventar o nome da empresa, se ela é de direito público ou privado, não sei. Vou deixar assim, vou mostrar para o examinador que eu sei qualificar a outra parte. Se for uma pessoa física, o ideal é colocar, então, o nome completo, o CPF e o endereço. Tudo bem? Então, enderecei, pulei a linha, qualifiquei meu cliente, disse que ele vem, por meio da minha atuação como advogado, propor uma reclamação trabalhista em desfavor, qualifico o reclamado pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí começo. Fato. O fato nem pontua na prova da OAB para vocês terem ideia. Eu preciso deixar ali bonito para cumprir a estrutura de uma petição inicial, mas ele não pontua. Por quê?
O fato é a historinha triste que o problema te contou. Você vai simplesmente copiar o problema e lançar como fato. A foi contratado pela empresa B no período de tal, elaborou no período de tal a tal, sob a influência, sobre a interferência de um ambiente insalubre. Entretanto, durante o contrato de trabalho, nada recebeu a esse título, né? Só baseando na historinha triste que eu contei ali no começo. Então, eu vou pegar aquela informação e vou jogar como fato. E vou escrever bonito ali, fato, para que o examinador saiba que eu sei dividir. Fato nem pontua, não conta ponto nenhum, porque os examinadores sabem que quem estuda para a prova da OAB, os cursinhos ensinam que fato você copiou, acabou e pronto. Beleza? Então não vamos perder tempo nisso. Vamos agora focar nos fundamentos, que é a parte mais importante, é a que mais pontua e é a mais difícil, é aonde a gente pode errar feio, né? Como eu disse a vocês no começo, a petição inicial é uma página em branco. Eu posso pedir direitos que o meu cliente não tem. Eu posso deixar de pedir direitos que ele tenha. Então, eu preciso estudar o caso do meu cliente. Quando vocês receberem uma pessoa no escritório de vocês, mesmo que vocês já tenham experiência, vocês peçam para ela voltar dali 2 dias, dali uma semana e diga, é até bonito, vou estudar o caso do senhor. Por quê? Porque você precisa consultar qual é o principal instrumento mesmo, pessoal? A convenção ou acordo coletivo de trabalho daquela categoria, certo? Para saber se existem mais direitos do que aqueles direitos garantidos basicamente na Constituição e na CLT, certo? Afora isso, eu preciso verificar se não teve alteração legislativa, qual que tem sido o posicionamento do TST, como é que estão as súmulas, como é que está a orientação jurisprudencial, certo? Então, estudem. O fato é a história sem nenhum fundamento jurídico, simplesmente aquela narrativa. Entrou na data tal, sua profissão era tal, sua função, foi demitido na data tal, sem ou por justa causa, você vai contar brevemente o que aconteceu. Onde você vai buscar os direitos do seu cliente são no fundamento. E aí eu tenho uma dica, né? Uma estrutura. Quem tem facilidade já faz petição, tranquilo, né? Mas quem tem dificuldade, não fez nada prático ainda, então guardem essa dica. O fundamento é a tese, tá? Eu já vou passar as diquinhas de como é que a gente faz o fundamento jurídico. Os pedidos, que devem ser hoje, né, certos e determinados, e os requerimentos finais, que é o PC. Valor da causa e encerramento. Então, vamos lá para o modelinho, só para eu passar para vocês. Então, vamos lá nos fundamentos. Então, o fato, reproduzir o problema. Fundamento, qual que é a dica para quem tem dificuldade em começar a escrever? Né? Porque a grande dificuldade é essa. Como é que eu começo? Você vai dividir cada tópico daquilo que você elegeu como direito do seu cliente em 3 Fs. F, F, F. Então, nesse caso que eu contei para vocês, a pessoa teria direito adicional de insalubridade, certo? Então, eu vou colocar bem bonito assim, fundamento, do adicional de insalubridade. E aí, prof, como que eu começo? F, F, F. F, primeiro F, o fato. Então, o reclamante, vou buscar lá no fato a frase que diz que a pessoa trabalhou em ambiente insalubre. O reclamante trabalhou em ambiente insalubre no período de tal a tal. Tá lá no probleminha, esse é o fato, eu já copiei lá no fato, eu pego a frase específica do fato sobre aquela situação, é o primeiro F, certo? Segundo F é o fundamento. E aí eu vou descer livro, né?
descer a internet, olhar sites do TST, enfim. Vou, então, fundamentar. O direito do reclamante está estampado, né, no artigo tal, no artigo 7º da Constituição Federal, e aí transcreve. Também, da mesma forma, encontra-se previsão, né, da insalubridade na CLT, né, e aí eu coloco 192, 193. No mesmo sentido, vem caminhando a jurisprudência ou súmulas, o que eu tiver para fundamentar o direito do meu cliente. E aí eu fecho com o terceiro F, que é uma frase bem bonita. Assim merece prosperar o direito do autor. Ou assim reste retocável, né? Ou reste inquestionável o direito do autor. Tá bom? Então, o fundamento eu vou sempre dividir em F, 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 para quem tem dificuldade em concatenar as ideias. O primeiro F, eu vou buscar. Desculpa, pessoal. Falo muito rápido. O primeiro F, a gente vai lá no fato e pega a frase. O segundo F é todo o fundamento jurídico neste sentido, nos termos da lei tal, nos termos da súmula tal, vou fundamentar. E o terceiro F é a frase bonitona que eu vou fechar aquele tópico. No segundo F, que são os fundamentos, né, eu posso colocar vários parágrafos. É só uma forma de eu organizar as minhas ideias. Primeiro F, vou lá na frase do fato. Segundo F, coloco tudo que eu tenho sobre aquele assunto. Terceiro F, uma frase bem bonita. Vejam bem, hoje nós temos um material muito específico para as provas da OAB e excelentes. Porque antes as pessoas podiam usar doutrina na prova da OAB. Então, virava aquela angústia, porque a pessoa chegava para fazer a prova da OAB carregando uma mala. E a impressão que a gente tinha, eu não sou dessa época, sou antes, que tinha prova oral, mas a impressão que se tinha, né, eu já atendia muitos alunos nesse sentido, é que justo aquilo que foi perguntado, você não tinha levado o material. Então, as pessoas ficavam igual loucas procurando. Hoje, não é mais assim. Você não pode mais utilizar a doutrina. Você pode utilizar material seco. Ótimo. Foram preparadas, no nosso caso, a CLT, quando trata de determinado assunto, ela já vem, vamos supor, você vai falar uma questão de férias, que está lá no 130 da CLT. Tem lá as férias. Tem lá o caput, né, do artigo, belezinha sobre as férias. Aí já na sequência consta súmula, OJ, então ficou super tranquilo para você fundamentar. Então, o importante é a gente identificar qual é o direito daquela pessoa, porque na hora de fundamentar aquele direito, se eu tiver com material específico, eu consigo, tá? Então, voltem sempre ao direito material. Não adianta eu saber fazer uma estrutura bonita de petição inicial. Ah, prof, é F, F, F. F, F, F do quê? Certo? Então, eu tenho que saber pelo que eu estou brigando, o que eu estou buscando. E isso a gente só consegue estudando lá o direito material. Tudo bem? Aí eu coloquei um exemplo. Se a situação for relativa à hora extra e insalubridade. Como é que eu faço? Professora, lá no problema está dizendo que a pessoa trabalhou num período tal, em jornada extraordinária, e também em ambiente insalubre. Eu vou dividir o meu fundamento em 2 itens. Das horas extras. Vamos lá que eu fiz o modelinho. Olha lá, das horas extras, ou da hora extra. F, F, F. Fato, fundamento e frase. O reclamante, ao longo do contrato de trabalho, sempre laborou da tal a tal, de segunda a sexta, sem nunca receber o pagamento correspondente
pelo trabalhado efetuado no horário extraordinário. Essa informação, pessoal, eu já busquei lá no fato, certo? É de algum probleminha que caiu na prova da OAB e que simplesmente eu copiei o primeiro F para o examinador saber do que eu estou falando, o juiz também. Então, eu estou buscando hora extra? Estou. Então, vamos situar ali o que aconteceu, qual que foi o período. Busquei lá em cima no fato. Só volto lá, cumpri o primeiro F. Segundo F. Aí sim, são os fundamentos. Onde é que eu encontro hora extra? Lá no 59 da CLT, no 7º, inciso 13º da Constituição Federal. Fundamentei. Nesse caso, poderia citar súmula, poderia citar OJ, certamente a gente encontra, tá? É que eu preparei o material para fazer aqui, mas vocês podem fazer 2, 3, 4 parágrafos sobre o fundamento, sobre o segundo F. E o terceiro F é aquela frase lindíssima. Portanto, o reclamante é credor de 2 horas extras. Você vai fechar, sustentando o direito do seu cliente, tá? Aí, também no probleminha, me diz que o reclamante trabalhava, né, sujeito a um ambiente insalubre. Então, vamos lá. Abre um outro tópico, adicional de insalubridade. F. Vou lá no fato, busco, né? O reclamante sempre trabalhou no setor de... Isso tudo vai ter que estar lá no problema. Onde desenvolvia as atividades, ficando exposto à condição insalubre. O problema vai ter que me dizer. E aí, o segundo F? O fundamento. Então, eu vou lá no 192 da CLT, que fala de insalubridade, né? Falo dos percentuais. Vou na Constituição também, aqui eu não coloquei, mas também temos, né, o artigo 7º da Constituição que fala de insalubridade, certo? E então, eu fundamentei. Se tiver OJ, se tiver súmula, o mais completo possível. E aí, fechamos com uma frase. Evidencia-se, portanto, o direito do reclamante. Entenderam? Então, o fundamento jurídico é a parte que mais pontua na petição inicial. A correção, ela é espelhada. O examinador não vai ficar se atentando se você escreveu muito bonito, muito rebuscado. Ele vai bater o olho e ele vai buscar os artigos, as súmulas e as OJs. Tem. Tchum, pontuou. Entendeu como é que funciona a correção? Então, não precisa ficar enfeitando muito. O importante é que os artigos fiquem claros na hora que você for citar, que as súmulas fiquem claras, que as OJs, a orientação jurisprudencial, fique clara, o número. Por quê? Porque o examinador vai bater o olho e vai falar, bom, a Choia citou o artigo 192, citou o 191 da CLTI, mas a Choia não citou o 7º. Então, já vai perder. Então, eles têm pontos conforme a citação que a gente faz. Eles não vão se ater muito ao nosso texto. A correção é espelhada. Para que todo o Brasil, né, quem for corrigir provas que são pessoas do Brasil inteiro, tenha um parâmetro. E aí, você sabe, se citou, tá bem, se não citou, perdeu aquele pontinho. Entenderam? Então, deem um reforço, podem colocar um em cada parágrafo, cada fundamento, para que o examinador bata o olho e fale, não, ela fez, beleza, tantos pontos. Tá? Beleza? E aí o pedido. Vamos lá, voltar naquele slidezinho, depois eu volto com vocês. O pedido. O que difere pedido de requerimento? Fato, fundamento, pedido, requerimento. Lembraram que rima? Enderecei, fiz toda aquela parte introdutória, aí vou para fato, que é a historinha triste que o problema me dá, eu só copio. Fundamento, que são os 3 Fs, por assunto que eu vou trabalhar, por direitos que eu vou defender, eu vou dividir. Pedido e requerimento. Poxa, prof, são coisas diferentes? São. Pedido é aquilo que eu quero
especificamente para minha ação. E requerimento é chavão, certo? Requerimento é a forma de fechar qualquer petição inicial em qualquer área. É uma ação de divórcio, é uma ação de indenização por acidente de veículo. Requerimento é praxe, é o PCPC. Pedido é o que eu quero para minha ação. Agora, com a reforma trabalhista, o pedido ele tem que ser certo e determinado. Antes, a exigência dessa liquidez, né, do pedido ser certo e determinado e líquido, era com relação ao rito sumaríssimo. Então, precisava apresentar valores. E aí a gente orientava o pessoal na prova da OAB que fugisse do sumaríssimo. Mesmo que a ação fosse uma ação baixa, você colocasse ali, você vem pelo rito ordinário. Não tem óbice nenhum. Você pode eleger o ordinário. Não é que um exclui o outro. Mesmo numa ação de 4 salários mínimos, se eu quiser eleger o ordinário, eu elejo. Muito embora eu possa eleger o sumaríssimo, que é até 40, que é mais célere. Mas para fugir de cálculo na prova da OAB, a gente fazia essa orientação. Agora, não adianta mais, né? Então, o pedido é o que eu quero. E nesse caso do nosso probleminha ali, o que eu quero? Eu quero eu quero a condenação da empresa. Em quê? No pagamento das horas extras, e aí eu vou praticamente copiar aquela última frase. O pagamento das horas extras, acrescidas com percentual de 100% ou de 50%, não sei como é que foi a fundamentação, né? Durante o período trabalhado, conforme fundamentado em item tal. No valor de, e aí vou colocar lá uns pontinhos. E insalubridade. Então, eu quero, antes posto, requer-se a Vossa Excelência a condenação da reclamada, 1, no pagamento das horas extras, no percentual de X, durante todo o contrato de trabalho, no valor de, põe, se não tiver como apurar, coloca entre parênteses valores apurados, para mostrar que você sabe que teria que ter ali um valor, tá? 2, a condenação da reclamada no pagamento do adicional de insalubridade, no percentual X, considerando o ambiente trabalhado, enfim, é o que eu quero do meu processo. Certo? Aí, se o problema me disser que a parte é pobre na acepção jurídica do termo, eu peço gratuidade de justiça. Se o problema não me disser, eu não vou pedir, certo? Da mesma maneira, honorários advocatícios assistenciais hoje são devidos, né, com a reforma trabalhista. Então, a lei 13.467, em 2017, incluiu, né, a possibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais. Antes, cada parte arcava com os honorários do seu advogado. Agora, nós temos os honorários advocatícios pagos pela parte que perder, pagos em favor, né, da parte que venceu a ação. Por isso, a parte que sucumbiu, honorários advocatícios sucumbenciais. Quem sucumbiu, quem perdeu, paga os honorários, é condenado nos honorários a ser destinado ao advogado da parte contrária. E os requerimentos finais, pessoal, é o fechamento de qualquer petição. PC. Primeiro P, requer-se, não é requerimento final? Então, tenho dificuldade, como é que eu vou fazer? Começa com requer-se. Serão 4 parágrafos, começando com requer-se. Requer-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal da reclamada ou de seu preposto, o que desde já se requer, sob pena de revelia e confissão.
é decoreba. Prof, onde é que eu vejo isso? Em qualquer fechamento de petição inicial, vocês vão decorar. O PC é decoreba. Primeiro P, provas. Requer-se provar o alegado. Começo com o requer-se, já que é um requerimento. O C, citação, se for em outras áreas. Na Justiça do Trabalho, a gente chama, independente de ser citação ou intimação, a gente chama tudo de notificação. Mas para ficar bonitinho, a gente fala PC, mas vocês lembram que o C é notificação. Não é requerimento? É, então vamos lá. Requer-se a notificação da reclamada para, em querendo e no prazo legal, apresentar defesa, né, sob pena de revelia em confissão. Depois o P, procedência. Tem que pedir a procedência da minha ação. Não é um requerimento? É. Então, vamos lá. Requer-se seja presente a ação julgada totalmente procedente, condenando-se a reclamada em quê? Na integralidade do que foi pedido. Ó, que fácil. E o último C, prof? O último C é uma adaptação, que é o valor da causa. A gente não pode esquecer de dar valor à causa, porque, inclusive, ela será a base de fundamentação do nosso rito, do porquê que eu elegi o ordinário, do que porquê que eu elegi o sumário ou do porquê que eu elegi o sumaríssimo. Então, o C seria dá-se a causa, o valor de, aí eu vou colocar, coloco por extenso, acabou. Para efeitos de lei, porque a lei diz que eu tenho que dar um valor à causa. Questão que já falei das gratuidades de justiça, e aí, termos em que pede deferimento. Local e data, não vou colocar Campo Grande, dia é hoje? 20. Campo Grande, 20 de agosto, não posso, senão serei desclassificado. Mas eu tenho que mostrar para o examinador que eu sei que para fechar uma petição tem que ter o local e a data. Então, eu vou colocar local, vírgula, data, coloco um risquinho, advogado OAB. Não vou pôr MS, certo? E não vou fazer tipo um garrancho para simular que é a assinatura do advogado. Não, vão escrever um risquinho, advogado OAB e só. Contenham-se. Depois vocês assinam, depois que vocês passarem na prova da OAB. Porque senão, pessoal, vocês serão eliminados. Então, vamos aqui no modelinho. Já vimos, então, a hora extra, FFF, adicional de insalubridade, FFF, pedido. Então, seja reclamada, condenada, é aquilo que eu quero da minha ação. Aí eu posso acrescentar o pagamento da multa, do artigo 477, se for o caso. E o que fala mesmo a multa do 477, pessoal? Verbas rescisórias não pagas dentro do prazo. Então, quando o empregador não paga as nossas verbas rescisórias dentro do prazo, é devida uma multa. E aí, qual que é o prazo? O prazo para pagamento das verbas rescisórias, agora com a reforma trabalhista, né, é de 10 dias. Então, o empregador tem 10 dias para fazer o nosso acerto. Se ele não fez, então eu tenho que pedir a multa do 477. Qual que é o valor dessa multa mesmo, pessoal? O valor da multa é o valor de um salário do reclamante, independente do tempo que esse empregador demorar para fazer o pedido, ou fazer o pagamento, tá? Também posso pedir, devo pedir, a aplicação do 467. O que diz ele, pessoal? Diz que em primeira audiência, no primeiro encontro entre as partes, devem ser saudadas as verbas de natureza incontroversa. Certo? Então, eu devo pleitear, porque o que são verbas de natureza incontroversa? São aquelas verbas que a outra parte admite serem devidas. Geralmente, verbas de natureza incontroversa se referem a salário, dias trabalhados. O restante, tudo pode ser motivo de controvérsia. Certo? Hora extra é incontroverso? Não, nós estamos discutindo.
Insalubridade é incontroverso? Não. Então, nesse caso especificamente, não teria verba de natureza incontroversa ser paga em primeira audiência. Mas se, por exemplo, a minha ação envolve verbas rescisórias, dentre as quais esteja ali saldo de salário é incontroverso. Tudo bem? Posso, então, pedir a entrega das guias para levantamento do FGTS seguro-desemprego, anotação da carteira, tudo o que disser respeito, pessoal, à minha ação, ao que eu quero para o meu cliente, eu vou colocar no pedido, que é diferente de requerimento. Requerimento é sempre PCPC. Tá? Já aconteceu de alunos estarem, candidatos, né, na OAB, estarem fazendo a prova da OAB e percebem que falta 5 minutos para terminar e não deu o tempo, porque a prova ela é extensa, né? Nós temos as questões e tem a peça. Fecha a sua peça. Vai direto para o PCPC, que é decoreba, e fecha. Apresenta uma peça com começo, meio e fim. Mesmo que o fundamento não fique completo, que faltem elementos lá no fundamento, ai, professora, consegui trabalhar só a hora extra, não consegui trabalhar insalubridade. Não tem problema. Vai já para o pedido e para o requerimento. Fecha a sua peça para que ela possa valer como peça. Se você não fechar, ela não será considerada. Então, faltou 10 minutinhos, viu que não vai concluir, vai os fundamentos, que é o mais complicado, que geralmente demanda uma atenção maior, já fecha o pedido, que é aquilo que você quer, você já vai ter feito pelo menos 1 ou 2 dos fundamentos, você coloca aquilo no pedido, vê se é caso de gratuidade de justiça, já coloca também. Veja se é caso do 477 e do 467, já coloca também. E PCPC, nesses termos, pede deferimento, local, data e assina. Aquilo vai valer como uma peça. Você vai pontuar. Agora, se você deixa pela metade, você não pontua. Uma outra sugestão, pessoal, é que a prova da OAB, ela é dividida em 4 questões e a peça. E a gente tem mania de achar que a peça é mais importante. O peso é igual. Eu preciso tirar 6, certo? Aqui é 5, aqui é 5. Eu preciso tirar 6. Então, se dediquem às questões. Se dediquem às questões, porque as questões estarão no material de você, que você levou. Você levou um material seco, que é o exigido pela OAB, e a questão que estará posta está lá naquele material. Então, conheçam o material de vocês, não vão comprar material novo na véspera da prova. Ah, minha avó me deu uma nova CLT para eu usar, para me dar sorte. Não, guarda para te dar sorte na profissão. Você vai usar aquela surrada, que a gente sabe até em que página que está o assunto, aquela que você usou para estudar. Que você conhece o índice de cores salteados, que você sabe lidar. É ela que você vai levar no dia da prova. As questões estarão lá. Então, organize o seu tempo. Por exemplo, a prova, não me lembro ao certo, mas acho que a prova tem a duração de 5 horas. 2 horas para fazer as questões. Geralmente, nós temos uma questão bem difícil e as outras mais tranquilas. Então, não é porque está muito fácil que não é. Não é possível que seja tão fácil. É fácil, tá? Uma será mais complicada. Como é que eu trabalho as questões? Feitas as perguntas, sim ou não, e já entra com o fundamento jurídico. Como eu disse a vocês, a correção é espelhada. Eles não vão ficar se atentando ao quanto você escreve bonito. Não, eles querem enxergar ali se você citou a lei, se você citou artigo, súmula e OJ. E aí, quanto mais elementos estiverem dentro daquela questão, você pontua inteiro ou não.
Então, as perguntas, elas são capciosas, né? Elas, às vezes, confundem, mas vocês estarão com o material. Marquem um tempo. 2 horas eu vou usar para fazer as 4 questões. Cada questão, né, tem a sua pontuação, ela vale tanto quanto a peça. Aí você vai para a peça. Porque qualquer falha que você tem ali na peça, você vai complementar com a questão que você fez com calma. A ordem de começar, não importa, tem gente que porque fica muito ansioso e prefere começar pela peça. O problema que a gente já diagnosticou é que a pessoa se envolve na peça, vai se envolvendo, e a hora que vê, não dá tempo de fazer a questão. E a questão vale tanto quanto a peça. Então, organizem o tempo de vocês, façam simulados, e se eu puder sugerir, façam as questões. Comecem pelas questões. Ah, não consigo, professor, eu sou ansioso, eu quero saber que peça que é. Tudo bem, mas então coloca um tempo. Se organize em relação ao tempo, porque a questão tem o mesmo peso e a gente tem mania de valorizar só a peça. Deem uma olhada nas últimas provas, vejam o que caiu a título de questão, vejam como é simples a resolução. Não é uma coisa do outro mundo. E as peças são bem mais trabalhosas. Se eu fizer acertar as 4 questões e fizer um pouco da peça, beleza, passei. Né? Se eu fizer uma peça ótima também e acertar só uma questão, passei. Certo? Então, mas verifiquem as questões que vocês vão entender o que eu estou falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. É isso aí. É isso, pessoal. Tudo bem? Obrigada, prof, pela aula, pelas exposições. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do CAGEF, a sua presença e nos colocar à disposição para as futuras parcerias que a senhora quiser entre a gente. Pessoal, eu peço para aguardar só um momentinho, porque deu problema no link da lista de chamada, né, dos presentes. Aí só um minutinho que a gente já vai estar encaminhando aqui. No mais, muito obrigada, professora. Foi faz ótimo. Faz um print para a gente divulgar. Tá bom. Da tela que a senhora fala, né? Vou tirar, só um momento. Alguém mais que gostaria de abrir a câmera para a gente fazer vamos, gente. Acordaram cedo, no frio, vamos mostrar o rosto de sono. Tá gelado mesmo. Eu vou tirar aqui, tá, prof? Pessoal, qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês. Eu posso disponibilizar o material para Yasmin, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada, os meus slides estão sempre disponíveis com o pessoal da sala também. E podem me convidar sempre, que eu adoro. Tá bom, muito obrigada, professora. A senhora disponibilizando o material, eu compartilho com os demais, tá bom? Tudo bem, então. Eu que agradeço, tá? Obrigada, prof. O link de presença está no chat, vocês forem preenchendo aí. E é isso. Muito obrigada, professora. Tenha um ótimo dia. Vamos te chamar assim nas futuras palestras, projetos que a gente for fazer. Agradeço muito. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.